Tá aí, uma boa noite para você. Uma boa noite para você que vai assistir esse vídeo. Eu estou aqui no meu trabalho aqui, sou vigia, e eu quero compartilhar um pouquinho com você um pouco de sabedoria, sabe? Fazer com que você venha ampliar o seu entendimento. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha vida, eu aprendi, com o tempo, aprendi a me observar, aprendi a olhar para mim mesmo, analisar o que eu estou falando, analisar o que eu estou fazendo, analisar o que eu estou pensando, sempre fazer uma leitura de mim mesmo e procurar sempre me ajustar, procurar sempre acertar o que eu tenho que acertar, melhorar o que eu tenho que melhorar. Eu acho que aquele que tem um pouco de sabedoria, ganhar um pouco de sabedoria, a finalidade é sempre, é sempre você consertando, se melhorando, melhorando. Então eu aprendi a me observar, mas também aprendi a observar o que está acontecendo à minha volta. Aprendi também a observar o que está acontecendo num todo. Às vezes o que está acontecendo à minha volta é o que está acontecendo no meu relacionamento, o que está acontecendo com a minha família. Observar e buscar sempre ali, sabe, acertar as coisas, ajustar as coisas. E sempre colocando o amor na frente, Sempre colocando aquilo que aprendemos, Nós que somos cristãos e queremos aí imitar Cristo, ser um pequeno Cristo aqui na Terra, sempre aprender com Cristo e passar o que Cristo nos ensinou, porque Ele é a base para sustentar tudo aquilo, que possa permanecer firme. Então eu aprendi a me observar, aprendi a observar o que está à minha volta e aprendi a observar como um tudo, E quando eu falo em observar como um tudo, é observar o Brasil, observar o que está acontecendo na minha cidade, observar o que está acontecendo no nosso país. E qual a conclusão, que a gente pode chegar? Aquilo que acontece comigo eu tenho controle. Eu posso tomar decisão, se eu fui um pouco grosso na minha fala, eu posso tomar decisão, não, o que eu fiz está errado, vou me conter, vou buscar ser mais dominante daquilo que eu falo, vou procurar não falar palavras ásperas. Então, eu tenho um controle daquilo que eu falo, daquilo que eu penso, daquilo que eu faço. Mas o que está à minha volta, eu não tenho controle. Ou melhor, aquilo que está como um todo. Quando eu falo como um todo, é os acontecimentos gerais, eu também não tenho controle. Não tenho controle, mas mesmo eu não tendo controle, eu também não posso ser passivo, Eu não posso ser também, me curvar aquilo que está acontecendo que é errado, eu não posso me curvar aquilo que não está certo, eu não posso ser passivo nessas situações. Então eu tenho que fazer minha parte, eu tenho que fazer a parte que me cabe. E hoje eu estava pensando um pouquinho, sobre aquela história ali de Jesus, quando Jesus enxerga lá os comerciantes, fazendo o templo, o lugar ali de prestar culto a Deus, o lugar de prestar adoração para Deus. Jesus viu que o templo tinha sido convertido em comércio, Estava ali os cambistas vendendo dentro do templo, ali, comercializando a fé. E Jesus viu aquela situação. Jesus viu, observou, o que ele fez? Ele foi lá, fez um chicote de corda, pegou aquele chicote e entrou lá, na parte externa do templo, chutou a mesa dos cambistas lá, dos vendedores, e meteu o chicote. Por que Jesus fez isso? Jesus viu que aquela situação ali não é resolver conversando. Aquela situação ali não dá para resolver na fala. Então Jesus teve que ter uma atitude mais radical, uma atitude mais severa. Então tem situações que a gente sabe que você apenas falar assim de forma mansa não vai resolver, você falar assim de forma branda não vai resolver. Tem situações que a gente tem que ser radical, tem que ser mais ali severo, mais duro, porque senão as coisas não vão mudar, senão as coisas não vão tomar um novo rumo. Então o próprio Jesus teve que tomar uma atitude radical, porque ele sabia, se ele fosse falar não ia resolver nada. O que fazeres da casa do meu pai? E meu amado, a gente sabe claramente que hoje, a gente está vendo que é tantos problemas, tantas coisas acontecendo, mas acho que hoje a resposta que a gente tem que dar, para consertar o Brasil, hoje é essa mesma resposta que Cristo deu
aos cambistas ali, os vendedores que estavam fazendo do templo um lugar de comércio, que eles estavam comercializando a fé. Eu acho que hoje a resposta tem que dar para consertar algumas coisas, né, e o nosso país, essa tem que ser resposta. Né? Não dá mais para usar diplomacia, não dá mais para usar, sabe, de forma aí apenas a fala. Infelizmente chegamos a um ponto que, sabe, infelizmente chegou a um ponto que já rompeu tudo que tinha para romper. Né? Não dá mais para conversar. Eu acho que, mas só que eu estava falando com você, né? As coisas que acontecem comigo, eu estou me observando, eu posso corrigir, mas o que está acontecendo à minha volta não dá. O que está acontecendo como um todo não dá. Por causa de quê? Porque aí envolve não só a minha vida, envolve a vida de todos nós. E quando a gente chega num ponto, sabe, que não envolve apenas a minha vida, mas envolve a vida de todos nós brasileiros, todos nós, aí já é outra situação. Por exemplo, eu tenho essa capacidade de observar, de enxergar as coisas, mas e você? Você está observando o que está acontecendo e qual a sua atitude, qual o seu ponto de vista, o que você vai fazer? Você é apenas aquele telespectador que só vai observar, assistir, deixar as coisas. A gente tem que entender que está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo no mesmo barco. E quando eu vejo essa questão aí de esquerda e direita, acho que, né, se a gente olhar algumas histórias aí, muitos países usou essa tática, né? Tem que dividir para conquistar. Então, esse negócio de eu sou de um lado, sou do outro, gente, todos nós somos Brasil. Todos nós somos Brasil. Mas o convite o chamado é aqueles brasileiros que estão do lado do que é certo, estão do lado da justiça, estão do lado daquilo que é correto, aqueles brasileiros que atentaram e viram que a coluna que sustenta um país foi quebrada, foi ofendida. Entendeu? Então nós temos que levantar a bandeira, a nossa luta é pela justiça, para aquilo que é certo. Então foi isso que aquele que é cristão, aquele que é um pequeno Cristo na terra, é isso que a gente enxerga, a gente vê. Então meu irmão, né, meu irmão aí, patriota, meu irmão, acho que a resposta que temos que dar é a mesma resposta que Cristo deu aos vendedores que estavam vendendo ali, fazendo o templo, fazendo a fé de comércio. Essa foi a resposta. Tem situações que falar não vai resolver, tem situações que, né, já rompeu, já, sabe, já fez tudo que tinha que fazer, já rasgou o pano, não tem nada para fazer mais a não ser tomar uma atitude mais radical, né, para que possamos aí fazer com que aqueles que deixaram de fazer o que é certo voltar a fazer o que é certo. Então, tenha uma boa noite. Estou aqui no meu trabalho aqui, sou vigia. Tenha uma boa noite, né, que você possa se despertar, possa acordar. E eu não estou falando aqui de política, né? Entendeu? De política, mas eu estou falando de um todo. Né? Se quanto mais tiver rachadura no nosso barco, no nosso navio que se chama Brasil, né, mais o barco vai afundar. Então, acho que quem tem o poder de mudar as coisas é o povo, é a população. Então, eu posso me corrigir aquilo que eu estou observando, eu posso me corrigir, tentar consertar. Agora, aquilo que não depende apenas de mim, depende de um todo. Aí, só se o todo se envolver, né, para que possamos chegar aí àquilo que fazer o que a gente tem que fazer, né, que é lutar por aquilo que é certo, aquilo que é justo. É ser um Miqueias, né, no século XXI. É ser um Abacuque, né, no século XXI, né, que se levantou contra a injustiça social, que se levantou contra aquilo que estava errado. Então a nossa luta é contra aquilo que é errado, aquilo que é injusto. Então que você possa acender a luz da justiça em você, né, que você possa acender a luz de Cristo em você e ser mais uma vela no quarto escuro, né, e se juntar com outras também, se unir, porque a nossa união é a força. Então fique com Deus, que você possa despertar, né, e ser mais um daqueles que possa aí não ser passivo, mas ativo, né, lutar pela aquilo que temos que lutar, né, que é pela justiça. Fique com Deus, até a próxima.